Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é a professora Paula, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos falar aí sobre um assunto super importante que cai bastante no Enem, aí na parte física, né, da Geografia Física, lembrando que a Geografia ela se divide em parte física e humanas. Tá, então, na parte física, nós temos aí esse assunto que vai ser tratado hoje também como um dos grandes assuntos que vem aparecendo, que são as formas de relevo. É importante também lembrar que as formas de relevo vêm sempre associado a outros assuntos, porque, afinal de contas, a geografia, quando ela se apresenta no Enem e também nas outras provas, ela sempre vem relacionando um assunto com o outro, ela nunca vem ali totalmente separada. Exemplo, né, formas de relevo, vem relacionando aí com as atividades internas, endógenas, né, que é falado aí na geografia, que acontece no interior da Terra, como tectonismo, vulcanismo, o abalo sísmico, que inclusive já tem aula aí no canal gravada sobre isso. E também vem sempre associado com os agentes externos que modelam o relevo. Então é importante você saber das formas de relevo para poder aí entender também esses outros assuntos, complementar e na hora lá da sua prova, de resolver sua questão, você conseguir perfeitamente aí entender os conceitos. Então vamos lá para a aula de hoje. Formas de relevo. Quando eu falo de formas de relevo, eu tenho aí 4 principais formas de relevo. Nós temos as montanhas, planalto, planície e depressão, assim como vocês observam aí na imagem. Então, você vê aí que nós temos também a depressão absoluta e a depressão relativa. Tudo isso vai ser explicado no decorrer da aula, tá? Mas como você percebe aí, é como se fosse um bolo ali de 4 andares, né? Então, o mais alto a montanha, depois o planalto, a planície e aí depois vem a depressão. No Brasil, falando do Brasil, nós temos apenas 3 formas de relevo, né, na atualidade, que são os planaltos, as planícies e as depressões. Tá? Então, no Brasil, atualmente, nós temos ali essas 3 formas de relevo, mas num contexto geral, existem aí 4 formas de relevo. E agora vamos lá falar sobre cada uma delas. As montanhas. Nós temos aí, a montanha apresenta forma elevada, cuja altitude é maior que as áreas que o cercam. É o ponto mais alto de uma montanha, recebe o nome de cume, e o conjunto dessas montanhas também recebe o nome aí de cordilheira, como nós temos a Cordilheira dos Andes, do Himalaia. Esse tipo de relevo é formado por terremotos, erupções vulcânicas causadas pelo movimento das placas tectônicas. Lá no início, ainda agorinha, eu disse para você que no Brasil nós não tínhamos ali montanhas, né? No Brasil, nós não temos ali o constante movimento do choque de placas tectônicas. Lá na aula de estrutura interna você entende isso bem direitinho. Aqui, como no conceito fala, as montanhas elas são formadas pelos movimentos das placas tectônicas, chamados de dobramentos, tá? Tectonismo que formam aí os dobramentos modernos. Então, as montanhas, elas são formadas aí de dobramentos modernos, que é o quê? Esses movimentos constantes de placas tectônicas que acabam aí soerguendo essa superfície, que são chamadas as montanhas. Tá? Então, aqui, como na imagem você pode ver, as montanhas, elas elevam, né? Têm as altitudes bem elevadas, na verdade. São dobradas, como eu falei para vocês, dos dobramentos modernos, formadas a partir do movimento de placas tectônicas. Por que no Brasil não tem, na atualidade? O Brasil ele fica concentrado ali no meio de uma placa tectônica, né? Então, nós não temos o choque das placas tectônicas. E aí, essa é a forma de relevo mais elevada, tá? E nós temos aí também os planaltos. Outra coisa importante aí de ser lembrada é que as estruturas internas dos relevos, elas são formadas ou por dobramentos modernos, como no caso das montanhas, ou por escudos cristalinos, ou por sedimentação, bacias sedimentares. No caso do Brasil, como tem planalto, planície e depressão, apenas é formado por bacias sedimentares, a sedimentação, ou escudos cristalinos. Mas as montanhas, né, como falei para vocês, dobramentos modernos. O que são os planaltos? Os planaltos são superfícies elevadas e relativamente planas, com encostas íngremes, que são ali de escarpas, e bem delimitadas. Nesse tipo de relevo, há a predominância da erosão, que é o quê? É o transporte do material. Né? Aqui na superfície terrestre, na parte externa, acontecem vários fatores que causam essa erosão. Né? E esse material ele é transportado para as áreas mais baixas, que pode ser planície ou depressão.
Tá? Então, a altitude do planalto pode variar de 300 metros até 2.000 metros. Os principais tipos de planalto são os sedimentares, formados por rochas sedimentares, cristalinos. O que são esses cristalinos? São as rochas que foram formadas por um passado ali bem distante, através das... No passado, né, esse planalto ele foi uma montanha bem... alguns milhares de anos atrás, aconteceu ali também um processo erosivo e também de resfriamento do magma, tá, de erupções vulcânicas, e que na atualidade hoje são chamados aí de escudos cristalinos. E também tem os planaltos basálticos, formados por rochas provenientes de erupção vulcânica. Nós temos aí as planícies, caracteriza-se pela superfície mais plana. Lembra lá da imagem? Quando eu vou comparar o planalto com a planície, já vem ali num nível menos elevado. Então, a planície, como o próprio nome já fala, é uma superfície mais plana, está abaixo ali na sua altitude do planalto, e aí pouco acidentada, de baixa altitude. O processo de formação das planícies, em sua grande maioria, é de sedimentação, ou seja, ela recebe ali esses nutrientes, esses elementos, né, que são erodidos das partes mais elevadas, ou seja, dos planaltos, né? Então, os planaltos, eles distribuem a sedimentação e as planícies, elas recebem essa sedimentação. Afinal de contas, o planalto está mais alto do que as planícies, tá? Então, há um acúmulo aí dessa sedimentação. Os principais tipos de planícies são as planícies costeiras, que é aquela parte ali da planície que está ao redor do oceano, tá? Do mar. As fluviais, formadas por sedimentos trazidos dos rios, e as lacustres, formadas pela sedimentação de lagos. Trazendo aqui para o Brasil, a nossa parte aqui, fluvial, parte dos rios, é toda aí de planície, tá? Então, nós temos aqui na região amazônica bastante planícies fluviais. E aí nós temos a depressão. Uma depressão geográfica caracteriza como uma superfície mais baixa em relação às vizinhas, com predominância da erosão. Esse tipo de relevo pode estar situado próximo a montanhas, planaltos e planícies, tá? Então, o que acontece? Nós temos ali montanhas, planalto, planície, nós temos a depressão, que é a parte mais rebaixada, tá? Ela está abaixo ali da planície, ela recebe também a sedimentação. E aí nós temos dois tipos de depressão, tá, do relevo. Nós temos a depressão absoluta e nós temos a depressão relativa. Então, a depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar, tá? Localiza-se abaixo do nível do mar. E a depressão relativa é aquela que está ali, pode ter relevos ao seu redor, né, com altitudes mais elevadas, tá? E ela está ali localizada numa parte que está abaixo desses relevos. Tá? Por exemplo, num vale, né, você consegue perceber que ali nós temos a depressão ao meio e a parte ao redor são partes mais elevadas, né, por planaltos. Tá? Relevo menor do que os relevos que estão ao seu redor, a depressão relativa, localizada acima do nível do mar. Então, enquanto a depressão absoluta está localizada abaixo do nível do mar, a depressão relativa está localizada ali entre relevos, né, entre ali relevos mais elevados, porém, ela está acima do nível do mar, correto? E assim, gente, é importante que você leve, que você associe, como eu falei lá no início da aula, todas essas formas de relevo com outros assuntos, como as atividades exógenas, que é o quê? O intemperismo, né? O que acontece aqui fora, exógeno, o que está fora, né? As ações que estão ali na superfície, que é o vento, a chuva, o intemperismo químico, o físico. Porque quando eu digo que o planalto, ele solta sedimentação e a planície, a depressão, recebe essa sedimentação, eu estou dizendo o quê? Como que foi solto esse sedimento desse planalto? Através de alguma atividade que está aqui no externo, que é chamado atividade exógena. Pode ser uma chuva, pode ser um vento. Então, por isso que é importante, quando você vai estudar também formas de relevo, associar a outros conteúdos que são movimentos, atividades exógenas e atividades endógenas. Com certeza, se você procurar aí no canal, vai achar também essas outras aulas para poder você associar a aulas de formas de relevo e arrasar aí na sua prova. Então, eu te espero até a resolução de questões sobre formas de relevo.
Até mais!